Hoje vamos falar sobre como conciliar treinos de musculação com corrida. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e dar o vosso like. Vamos lá ao vídeo. A corrida e a musculação são atividades muito concorrentes, porque utilizam músculos diferentes, utilizam sistemas energéticos diferentes e, portanto, é importante nós termos essa noção que são diferentes e que concorrem entre si para fazermos uma boa planificação no caso de sermos atletas que gostem de correr e gostem de fazer musculação. Sendo atividades tão concorrentes entre si, é muito importante que se escolha qual é que é a nossa prioridade. Será que a nossa prioridade é ganhar músculo, fazer musculação, ou a nossa prioridade é fazer provas de corrida e correr? Portanto, é importante nós definirmos qual é que é a nossa prioridade, porque sabendo qual é a nossa prioridade, nós conseguimos melhor planificar os treinos ao longo da semana, ao longo das várias semanas. Também existe a alternativa do atleta fazer ciclos de treinamento, ou seja, há alturas do ano em que se foca mais na musculação, mas embora continuando a fazer corrida, e outras alturas em que se foca mais na corrida e continua também a fazer alguns treinos de musculação. Se a prioridade é a musculação, por exemplo, e nós tivermos 5, 6 dias disponíveis para treinar, então eventualmente faremos 3, 4 treinos de musculação e 2, 3 treinos de corrida. Conforme os dias vão diminuindo, pronto, também temos que diminuir, né? Porque temos menos dias disponíveis. No entanto, podemos fazer face a essa diminuição dos dias disponíveis para treinar, fazendo treinos de musculação e de corrida no mesmo dia. Claro que se a prioridade neste caso seria a musculação, então o primeiro treino que nós devemos fazer durante esses dias em que temos 2 treinos será fazer a musculação e depois então faz-se a corrida. Se a prioridade é a corrida, a situação inverte-se e então aí já fazemos mais treinos de corrida do que treinos de musculação, porque a prioridade vai definir aquilo que nós vamos treinar mais. E portanto, se tivermos os tais 5, 6 dias para treinar, então fazemos 3, 4 treinos de corrida e 2, 3 treinos de musculação. Conforme vamos baixando também o número de dias que temos disponível para treinar, então aí vamos também diminuindo ambas as componentes, mas tentando que haja um mínimo de 2 treinos, mesmo na modalidade que não é tão prioritária. Por exemplo, se nós tivermos 3 dias disponíveis apenas, então podemos correr 3 dias e, por exemplo, fazer musculação a 2 dias, ou seja, existem 2 dias em que nós fazemos musculação e corrida. No caso em que o atleta não tem grandes prioridades e necessita de fazer treinos de corrida e de musculação no mesmo dia, então aí sugerimos que façam primeiro o treino de musculação e só após o treino de musculação então façam o treino de corrida. Quem já viu vários vídeos sobre aqui no canal sobre treinamento de corrida sabe que nós nos focamos muito na questão do descanso. E quando nós temos corrida só, já é necessário fazer descansar. Quando nós queremos fazer corrida e musculação, que são 2 atividades que por si só podem ser individuais, ainda mais cuidado nós teremos que ter com a questão do descanso. E nós temos sempre duas hipóteses de planejar os treinos. Nós podemos focar-nos mais, por exemplo, num dia fazer treino de corrida, no outro dia fazer treino de musculação, depois no outro dia fazer novamente treino de corrida, no outro dia fazer treino, ou seja, intercalar a corrida com a musculação. Isso tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que os treinos, como é só de uma modalidade, é só um treino por dia,
os treinos não são tão desgastantes e então nós podemos treinar mais vezes por semana. A grande desvantagem é que isso vai implicar nós termos que treinar praticamente todos os dias para termos 2, 3 treinos de corrida e 2, 3 treinos de musculação, que vamos treinar 5, 6 vezes por semana e portanto vai ter, ou seja, tem a vantagem dos treinos são mais curtos, no entanto nós temos praticamente todos os dias de treino e portanto há aqui uma fadiga que se vai acumulando ao longo da semana que depois poderá causar problemas. Mas é uma alternativa de planejamento e de organização dos nossos treinos. A outra alternativa que também pode resultar bem é nós, em vez de fazermos intercalar a corrida num dia e a musculação no outro, é fazer os 2 treinos no mesmo dia. Ou seja, no mesmo dia fazemos o treino de musculação e o treino de corrida. Isso tem também, e no dia seguinte nós fazermos o tal descanso, depois no outro dia fazemos outra vez 2 treinos, depois novamente descanso, e isto também tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é nós termos treinos muito mais intensos durante o dia que treinamos, porque fazemos 2 treinos e portanto é muito desgastante, é muito cansativo. No entanto, tem a vantagem de nós também conseguirmos tirar dias de descanso, portanto naquele dia de descanso nós não vamos treinar, conseguimos recuperar daquele treino mais extenuante do dia anterior e voltamos a treinar no dia seguinte e acabamos por ter mais tempo até por questões até de trabalho, questão de agenda. Também pode ser uma boa alternativa fazer os 2 treinos no mesmo dia e termos depois os dias de descanso. No entanto, é muito importante que se tenha a noção que se deve descansar, que não se deve treinar 7 dias por semana, mesmo que os treinos sejam mais curtos. Deve-se treinar, deve-se descansar, deve-se fazer uma planificação dos treinos de forma a que se consiga treinar e descansar, porque no descanso é onde se faz a recuperação e é onde o corpo evolui. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham ficado sensibilizados que é possível treinar musculação e corrida ao mesmo tempo. É possível desde que haja uma boa planificação, uma boa organização dos treinos ao longo das semanas. Apesar de serem modalidades que são muito concorrentes entre si, porque os músculos que são usados, os sistemas energéticos são muito diferentes. No entanto, é possível treinar as duas coisas e é possível fazer bem esses treinos. Temos é que, dentro do possível, criar uma organização em que se defina qual é que é o treino, qual é que é a modalidade mais prioritária e depois definir quantos dias temos para treinar e depois nós conseguirmos ou optar pela solução de fazer treinos individuais de cada modalidade em cada dia, que tem a desvantagem de treinarmos quase todos os dias, ou então fazer vários treinos por dia, mas conseguirmos ter depois dias de descanso. Bem, espero que tenham gostado, subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem o vosso like. Vá, até à próxima e bons treinos!